Oi, gente! Mais um episódio do Pod Mãe no ar. E antes de eu apresentar a nossa convidada, que é super especial, vamos falar do sorteio, né? Porque todo dia que sai o episódio, a gente tem sorteio. E é muito legal, né? Eu adoro. Eu adoro sorteio, eu adoro engajamento, gosto de eu sorteio adoro o também. suco, adoro o vinho, adoro o brinquedo. Ai, quando o povo dá as coisas pra gente de graça, né? A gente Adoro. gosta. Eu também. E, gente, hoje o sorteio é muito interessante. Pra quem tá assistindo, ó, dá pra ver, será? Na mesa? Vamos É abrir só aqui. puxar ele aí pra você, Gabi. É, boa. Ó, vou colocar aqui. Isso aqui, gente, é um negócio louco. Chama Dino Smashers. Ensaiei pra falar Smashers, tá? Vou ler aqui pra vocês que o negócio é muito legal, sabia? Tem um monte de coisa dentro. Então, eu tô vendo um monte de saquinho aqui, eu tô interessada. Gente, é um Posso ovo. participar? Posso participar do sorteio? Pode. Tá. Depois eu te falo como são as regras. Obrigada. Ó, é um ovo, tem que desembrulhar, tá, gente? Então é só jogar no chão pra abrir. E aí tem 3 surpresas incríveis. Aí a criança aos poucos vai abrindo todos os pacotinhos. Aos poucos é muito, né? Eu também acho que é muito otimismo. Ela não vai, a sua criança não vai abrir aos Não vai abrir aos poucos. Mas enfim, ela vai abrir todos os pacotinhos. E contém 3 dinos pequenos. E tem slime. Nossa, mães, vocês gostam de slime? Eu não vou dar meu depoimento. Tem um lado positivo do slime, que eu gosto bastante, porque a Maria tem problema sensorial. Então, assim, tudo que é gosmento, eu fico felizíssima quando ela mexe. Só que quando ela chega, tipo, perto do sofá, eu corro. É isso, eu tenho que deixar a criança abrir no lugar. Tipo, na garagem, né? Isso. Fazer um tapete no chão. Isso. Mas o importante é que aguça a imaginação, a criatividade, o lado sensorial. Então, isso é muito bom, gente. Recomendado para criança acima de 5 anos. Ah, por isso. Maria tem 5 anos? Exato. Aí, ó. Mas já... Perfeito. não dá pra dar pra Eva, senão aí ela vai Não, a grudar Eva no cabelo. vai comer. Né, vai grudar no cabelo, não vai dar. Vai achar que é massinha. Se for cheiroso, vai querer comer. Então, gente, crianças acima de 5 anos, tá? Mamães com bebês não, com crianças de 5 anos. Fica a dica do Dino Smashers, tá? Aí, ó, pra você poder participar, é só entrar lá pela Pipu, na área pontos. Se você ainda não é cadastrado, vai lá. Mas eu acho que você já é cadastrado. Né? Eu acho. Acho que as pessoas Não, aqui já o pessoal estão acostumadas com a Pipu, né? Aquela Disneylândia das... Disneylândia das mães. É isso. Então vai lá e a gente também vai colocar no nosso Instagram logo depois que sai o episódio, né, Rô? Exato. Como que faz, tudo certinho os vídeos. Isso. E a E gente as também não perguntas são super rapidinhas, né, pra responder e participar do sorteio. É bem tranquilo. E a gente não tranquilo. pode esquecer também que tem presente pra mamãe, né? Na verdade, o sorteio é pra mãe e pro filho. Exato. Temos vinho e suco, é isso? Isso, da Vinícola Góes. Porque daí a mãe faz No o quê? caso, o vinho é pra mãe, mas o suco também, né, pode ser pra depende, criança. em casa é meio a meio, viu? É, né? A gente briga. Na verdade, Eu gosto ó, até pra também desse vocês suco. saberem, a gente tá aqui tomando o que hoje? Suco, né? Suco. Ó, a gente tá de parabéns. Você não tá muito tomando feliz suco. tomando suco, não. Não, eu tô feliz, eu tô gostando. Eu amo, gente. Esse suco integral amo. da Vinícola Góes é muito maravilhoso. Então, presente pra mamãe e pra sua criança, tá bom? As regras todas lá no Instagram. E lembrando que esse presente aqui, esse brinquedo, tem esse mais um monte lá na Toy Mania, né? Que é um dos nossos patrocinadores dessa temporada. Junto com a Pipu. Então, dá uma passeadinha lá pra você ver outras opções de presente. E agora sim, Vamos lá. vamos lá. Vamos falar do que hoje? De um assunto que eu adoro, posso falar? Porque é Eu uma também. coisa... as pessoas não querem falar muito, né? Eu acho que é meio esquisito. Parece não é um que existe assunto algum muito... tabu e não deve existir, né? Não deveria Pelo amor existir. de Deus, não deveria existir. Exatamente. Então, vamos falar sobre... Meu filho não faz cocô, o que fazer? O que eu faço? O que eu faço? E Conta tudo pra gente. É isso, a gente trouxe a doutora Dani Amaral para falar um pouquinho para vocês. Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E é realmente um tabu, né? E por que não falar sobre Muito. isso? Assim, na verdade, eu acho que, como mãe, isso não é tanto um tabu. Eu vejo mais com as crianças mais velhas. Quando elas já começam a se limpar, e aí eu vou questionar sobre o hábito intestinal, daí isso eu vejo com frequência, assim, de perguntar, e como tá o cocô? Cai, eu não olho. Não sei. E aí a gente começa a perder nossa referência, né? Nosso padrão evacuatório, e aí começam alguns problemas. Mas com a mãe,
Eu acho o contrário. Mãe gosta de cocô. A mãe gosta quando o filho faz cocô. Gosta, Eu gosta. gosto quando a Eva faz cocô. Gosta. Sabe aquela conversa com o pai? É tipo assim, putz, a Eva não fez cocô hoje. Exato, mas não é só com o pai. Eu É, tenho todo- todo dia é álbuns de cocô no meu celular. Ai, nossa, é verdade. Nossa, é. A sua especialidade, Já qual que pensou é, se ela for Dani? assaltada? Pessoal, não roubem a doutora Dani. Porque a hora que você roubar o celular dela, o que você vai ver? Cocô. Cocô. Mas Vários modelos. Eu vou achar tão bem cores. feito. Vários modelos. Cocô. Eu sou pediatra geral e gastropediatra. Ah, bacana. E esse assunto, na verdade, assim, a gente trouxe para o podcast e começou muito até por uma experiência minha, no caso de... Eu comecei a entrar em vários grupos de mães no Instagram, no Facebook, etc. E eu comecei a perceber de que um dos assuntos mais complexos lá e que uma mãe dava opinião para outra, que talvez sem embasamento, porque cada uma tem uma opinião muito particular sobre a sua experiência e não uma parte técnica, de que meu filho não fez cocô, ou ele fez, tá mole, não tá mole, quanto tempo. Então, acho que a gente poderia criar até uma ordem cronológica, né, do nosso assunto, desde pequenininho, né? Então, assim, porque eu acredito que sejam realidades bem diferentes do recém-nascido até 4, 5, 6 anos ou ali por diante. Então, até trazendo já para o nosso início, né? Eu vi vários casos, inclusive, no grupo, de crianças recém-nascidas, então aqueles primeiros 3 meses ali, de passar dias sem fazer. E eu lembro, pelo menos, não sei vocês, meninas, mas a Maria, assim, a cada mamada, ela evacuava. Sim. Aquele cocô molinho, ela evacuava. Então, assim, era 4, 5, tinham às vezes 8 trocas no dia. E aí você vê várias mães com dias nessa fase ainda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro dessa primeira fase. Perfeito. Isso que você disse é muito importante, porque quando a gente vai falar de cocô, a primeira coisa que eu tenho que saber é a idade da criança, né? Não adianta, o padrão evacuatório de um bebê é completamente diferente de uma criança mais velha e, eventualmente, até de um adolescente. Então, isso é importantíssimo, tá? Então, o que acontece? Com os recém-nascidos, eles têm um tempo de trânsito intestinal muito mais rápido, né? Então, esse tempo, né, da comida entrar na boca e virar cocô e sair é mais ou menos de 8 horas e meia. Com 4 meses, esse tempo dobra, vai lá para 16 horas. E aí, com a criança um pouquinho mais velha, lá para os 3 aninhos, é em torno de 24, 26 horas, e num adolescente em torno de 48 horas. Então, Que a seria o primeira mesmo coisa- E o padrão adulto. adolescente já é adulto. É isso. E nós adultos é 7 dias. Né? Nossa, é. Eu fico Misericórdia. 4, 5 dias sem fazer cocô. O cocô, pra mim, é uma coisa muito importante, porque desde criança eu tenho intestino preso. Então, Enfim. a gente... Falam que é o segundo cérebro, né, da gente. O primeiro não pensa, o segundo não pensa. Ah, beleza. Isso é importante, né? Às vezes a gente acaba normalizando um hábito intestinal alterado, né? Então, Isso. isso eu falo muito em aula com um pediatra, porque você perguntar como está o seu cocô e o paciente responder está normal, não significa nada. Porque, eventualmente, é isso. Fazer cocô a cada 5 dias está normal. O normal né? para ela, né? Sim, então, isso é muito importante quando a gente vai questionar uma criança, né? Um filho que já está na escola. Fez cocô? Como que estava o cocô? É fundamental para a gente ter uma ideia real do que está acontecendo, né? Não adianta perguntar, tá normal? Porque o normal... Cada um tem o seu normal. Exatamente. Agora, parando e pensando, eu não sei como é o normal, nem lembro. Nossa, eu sou meio anormal, eu acho, às vezes. Não, de verdade, eu não lembro. É importante. E eu como mamão, eu como ameixa, não adianta nada, viu? Mas a gente vai chegar, já vamos falar da constipação. Mas assim, eu acho que é legal também a gente falar aqui a questão do o que pro bebê é bom. Exato. Não vamos chamar de normal mais. É o ideal. E, de repente, do 1 aos 3 anos, o que é o ideal. E isso, né? Dos 3 em diante, o que é o ideal até, sei lá. Então, vamos voltar, né? Então, no recém-nascido, ele tem esse tempo de trânsito muito mais rápido. Então, eu espero, nesse comecinho, às vezes mais de 4 evacuações por dia, às vezes esse padrão, né? Mama faz cocô. Então, várias vezes por dia, um cocô amarelinho, pastosinho, numa quantidade menorzinha. Mas, no recém-nascido em aleitamento materno, né? Eu não vou dizer nem no recém-nascido, geralmente um pouquinho depois, mas no bebê em aleitamento materno, eu posso ter, eventualmente, um padrão evacuatório
que a gente chama de pseudoconstipação do lactente. Bonito nome, né? Bonito. Nossa, bem bonito. Que o bebê fica vários dias sem fazer cocô. Em média, assim, 6 dias, mas pode chegar, às vezes, até 28 dias sem Nossa. fazer cocô. E ser completamente normal. Então, o que vai dizer para mim se isso está normal ou não? Então, primeiro, tem que ser um bebê saudável, né? Então, um bebê que está crescendo bem, desenvolvimento normal, que não tem nenhuma alteração anatômica, e está em aleitamento materno exclusivo, fica vários dias sem fazer cocô, mas quando faz cocô, o cocô tem que estar bem pastosinho, molinho, naquele mesmo padrão, né? Amareladinho, que ele fazia anteriormente. Se é um bebê que está fazendo cocô, que seja uma vez por dia, mas o cocô está saindo mais durinho, tipo massinha de modelar, aí já não está legal. Aí já é um sinal de alarme. Bebê, antes dos 6 meses, né, com a fraldinha, tem que fazer aquele cocô bem pastosinho, bem molinho mesmo, tá? Então, essa consistência já de massinha de modelar, uma consistência mais durinha, que você consegue jogar o cocô da fralda, sabe? A fralda fica limpa. Isso não tá legal. Isso já é um padrão mais de constipação e a constipação não deve acontecer antes da introdução da alimentação complementar. Tá? Independente se o aleitamento materno ou a introdução da fórmula. Com fórmula, geralmente a gente não tem a pseudoconstipação. Isso acontece com o bebê em aleitamento materno exclusivo. Perfeito. Tá? Então, em ambos até 6 meses que a alimentação seja exclusivo leite, independente do aleitamento materno ou a introdução da fórmula, eu tenho que ter um cocô bem molinho e mais pro amarelinho. Perfeito, exatamente. Ok. Dependendo da fórmula que o bebê utiliza, esse cocô vai mudar de cor. Então, Fica se for, verde. Exato. Se for uma fórmula extensamente hidrolisada ou se for uma fórmula de aminoácido, aí o cocô vai ficar verde. Se for aminoácido, vai ficar verde escuro. Eu ia mesmo. falar, já acontecia. Eu falava, meu Deus, será que isso daqui tá certo? Eu também. Aí eu percebi que era por causa da fórmula. Aí vai depender da fórmula, tá? E assim, o cocô, mesmo do bebê em aleitamento materno, geralmente ele é amarelinho, mas às vezes ele pode mudar um pouco a tonalidade, tá? Então, isso é importante. Qual a cor do cocô que eu tenho que me atentar? Que é um sinal de alarme. Cocô branco, nunca. Não pode, de jeito nenhum, tá? Então, cocô branco, ou, né, a gente chama de fezes alcoólicas, ou um amarelo muito clarinho, assim, que vai um tom aqui da garrafinha do vinho, não pode. Isso é um sinal de alarme, tem que procurar o médico. E sangue, né? Vermelho. Isso que eu ia falar, sangue sempre é Sangue ruim, né? nas fezes é sempre ruim. Nessa fase em que a criança não está comendo nada, se tem vermelho, provavelmente é sangue. Sim. Mais para frente, quando a criança já está com alimentação complementar, eventualmente, dependendo do que ela comeu, a gente pode ter umas fezes avermelhadas Tipo beterraba. que às vezes simulam melancia, beterraba, pitaia. Pitaia, verdade. Pitaia? Verdade, Nossa, não tem nem super. sabor. Não, mas é bonito. Vou mas te falar, sabor. pitaia é uma das frutas mais laxativas que tem. Você jura? Eu vou comer pitaia. Eu vou comprar pitaia. É Não, que mas tem eu vou comprar pitaia. Tem a pitaia branca e a Se vermelha. bem que não dá pra Gente, comprar em a alguns vermelha- lugares, né? Custa A 100, vermelha é a 100 melhor? reais. Uma pitaia. Eu gosto das duas. Tem uma feira aqui na rua, aqui em cima, eu passei hoje. Será que vende pitaia? Será? Vamos Sério? lá. Ó, tô tava em subindo na época rua. de pitaia. eu Tá adoro tem época de pitaia. pitaia. Mas melhor que a Dá pra gente ameixa. almoçar pastel. Melhor que a ameixa, Aquelas hein? fazendo consulta. Ai, ó, não sei. Tá. Mas então, vamos lá. Então, num recém-nascido, a gente pode ter esse padrão evacuatório de toda vez que mama faz cocô, ou eventualmente ficar vários dias sem fazer cocô e ambos ser normal, tá? Então, o que vai me dizer é isso, o que eu tenho de sintoma associado, né? Então, se é um bebê saudável, que não tem mais nada, e o aspecto das fezes, que tem que estar naquele mesmo padrão bem molinho, tá? Quando eu introduzo a alimentação complementar, esse cocô vai mudar, a frequência da evacuação também vai mudar. E é a hora que, às vezes, a gente começa a ter alguns casos de constipação. É bem comum o bebê constipar com a introdução da alimentação complementar, tá? E aí, o que a gente tem que ficar atento? Assim? Então, quando eu introduzo a comida, vai mudar aspecto, vai mudar cheiro. Sim. O cocô, ele vai Nossa, ficar muito fedido. Vai ficar... Ah, porque o seu é cheiroso, né? Pronto, a coitada da Eva agora. Não. Até ela já sabe que é fedido. Eu só Ai, queria tadinha. finalizar o assunto Não, anterior, Dani.
Então, assim, mães que o bebê tá saudável, que não tem nenhum outro sintoma e que ele tá em constipação, em que momento ela tem que procurar uma... Porque você falou que pode chegar a 28 dias. Eu acho que se tiver 28 dias, eu já liguei pro médico 10 vezes. Sim, com 10 certeza, vezes, tá? no mínimo. E isso é bem importante a gente frisar, porque assim, o que eu vejo muito? Pela angústia materna mesmo, da mãe tá desesperada, que o neném não faz cocô, às vezes ele fica até um pouco mais incomodado, com um certo desconforto. Às vezes o pediatra orienta a estimular, né? Então, ou usar um Minilax, ou usar um supositório, ou fazer estimulação perianal, isso não é indicado. Então, o mais importante é a gente tranquilizar essa mãe, né, examinar o bebê, Sim, ver se está sim. tudo bem, se não tem nenhum sinal de alarme. E se for mesmo essa situação de uma pseudoconstipação do lactente, é nada a se fazer, é simplesmente Só falar, esperar. tá tudo bem, ele vai fazer cocô, fique tranquila e isso vai melhorar conforme ele vai crescendo. Eu ia tá? perguntar isso. Então, se quando fica para sempre Não, ou melhora assim conforme a que a- alimentação depois complementar. Assim que introduzir a alimentação complementar, esquece. Aí ele vai entrar no padrão evacuatório Mas assim, esperado, tudo bem ficar vai, 2 de uma dias sem criança fazer mais cocô? velha. Sim. Tudo bem. Então, para uma criança, vamos generalizar. A partir dos 6 meses, quando a gente introduz a alimentação complementar, eu posso ter um padrão evacuatório também variado. Então, é normal eu fazer cocô 3 vezes por dia, assim como eu evacuar pelo menos 2 vezes por semana. Tá. Então, a frequência é importante? Mas mais importante do que a frequência é a gente ver o aspecto das fezes. Por quê? Eu tenho que ter evacuações completas, eu tenho que esvaziar minha ampola retal. Então, se a criança faz cocô 3 vezes por dia, mas toda vez que ela faz é uma bolinha, significa que está ficando cocô preso lá dentro. Então, mais importante do que a frequência é a gente perguntar sempre como está a consistência, como é o aspecto dessas fezes. Então, se é uma criança que faz cocô dia sim, dia não, ou a cada 2 dias, mas quando faz, é esse cocô bem molinho, né? Numa criança de fralda, esse cocô bem pastoso, amorfo, né? Melequento, que gruda na fralda, tá tudo bem. Se é uma criança que já faz o cocô no vaso, é o cocô que a gente chama de Bristol 4. Ele é um cocô... Bristol 4? Existe uma escala de cocô. Gente, parece pneu, tipo né? nome. Bristol Exato. 4. Escala de Bristol. Nomes de cocô. É uma escala pra gente classificar o cocô. Chocada. Vai de 1 a eu vou perguntar para 7. minhas filhas. Qual é a escala do seu cocô hoje? 1, 2, 3 ou 4? Eu uso muito no consultório, né? Até Mostro 7. para os pacientes, para eles conseguirem Ela já deve estar no classificar, 7. me ajudar, né? Até interpretar melhor como que está o padrão evacuatório. Então, é uma escalinha que tem a fotinho. Então, o Bristol 1 seria aquele cocô de bolinha. Que é de O 2, cabrito, né? Cabrito. O 2 é aquele cocô que já é mais calibroso, com rachadura, como se fossem várias bolinhas grudadas, né? O 3 é um cocô também endurecido, calibroso, com rachadura. O 4, que é o nosso bom, é aquele cocô fininho. Ele é pastoso, na verdade, né? Sim. Ele tem forma, mas ele é pastoso, então ele não tem rachadura, parece uma salsicha. O 5 já seria um cocô mais espedaçado, vamos dizer assim. O 6, um cocô pastoso, sem forma. E o 7, o líquido, tá? Então, a gente usa essa escalinha, ajuda bastante na classificação. Então, a gente tem que ver como que está esse aspecto. Porque se a criança faz cocô todo dia, 3 vezes por dia, de bolinha, tá péssimo. Entendi. Da mesma forma que se ela faz 2, 3 vezes na semana. E Mas faz, é esse cocô... Na escola Bristol 4, tá bom. Bristol 4, molinho. Mas deixa eu te tá perguntar tudo uma coisa, certo. Dani. Geneticamente, por exemplo, eu sou uma pessoa que não defeco. A Gabi também não, né? Assim, não é Não um muito. corriqueiro, assim, né? Não é uma rotina tão próxima do Saudades. cocô. É natural os filhos não fazerem cocô também? Tem alguma relação genética? Não tem nenhuma relação genética? Conta um pouquinho. Tem. Porque as minhas filhas fazem cocô muito bem. Muito bem. Assim, primeiro, a gente tem que entender o que a gente está falando. Porque a constipação, ela pode ser funcional, que é a maioria dos casos, mas ela pode ser orgânica. O que isso significa? Então, a constipação ser, na verdade, um sintoma de uma doença. Então, por exemplo, o hipotireoidismo pode cursar com constipação. Uma doença celíaca pode cursar com constipação. Já fiz tudo isso. Alguma malformação anatômica pode cursar com constipação.
Então, assim, quando a gente vai avaliar uma criança constipada, a gente sempre tem que buscar esses sinais de alarme que nos indicam a possibilidade de uma doença orgânica associada, porque aí a gente tem que tratar a doença, né? E não só a constipação. Então, a doença celíaca, por exemplo, tem um fator genético muito importante. Então, se a família inteira é constipada, opa, eu tenho que ficar mais atento, de repente, de ter alguma doença orgânica secundária que justifique essa constipação. Mas, eventualmente, a gente também vê um certo... sem a gente descobrir a causa, mas, assim, uma mãe que é constipada, eventualmente, o filho pode ser também. Geralmente, o que eu vejo muito associado é comportamento de retenção. Então, assim, a mãe tem, né, ou a família tem aquele comportamento de retenção de, o banheiro é sujo, né, tem que limpar tudo, não se sente só confortável. Ou algum ritual, talvez, né? Um ritual. Tipo, só consigo fazer em casa. Exato. E aí, às vezes, isso também passa para a criança, e aí é a principal razão para a constipação perpetuar esse comportamento de retenção, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é a constipação, como que funciona. Então, eu costumo brincar que o trato gastrointestinal é um caninho, né? A comida entra pela boca, vai sendo absorvida ao longo dele, e aí o que não serve para a gente vira o cocô. Quando esse bolo fecal chega lá na ampola retal, o intestino manda uma mensagem para o cérebro. Tem cocô aqui dentro. E eu decido se eu quero ou não fazer cocô. E é isso. Tô na rua, tô no meio da gravação, tô no trabalho, não tem papel higiênico, não tem banheiro. Eu sou meio chata. Sei lá. Tá no trânsito. Tô no trânsito. Por alguma razão, eu não quero fazer cocô, o que eu faço? Segura. Segurou, eu inibo aquele desejo evacuatório, né? A vontade passa depois de alguns segundos, só que o cocô fica lá dentro. E aí vai chegando mais resto de comida, então o cocô vai ficando maior e o intestino vai absorvendo a água desse cocô. Ele vai ficando mais ressecado. Vem de novo o desejo evacuatório. Não fiz, seguro. Quando eu vou fazer, o cocô tá duro, mas a saída é a mesma. Então, o volume dele tá maior e ele tá endurecido. Aí dói para fazer, tem que fazer força, demora 500 horas. Aí a criança fica com medo de fazer cocô, porque vira um momento desprazeroso, né? E aí ela começa a segurar o cocô. Então, vai virando uma bola de neve. E aí o que acontece com o intestino? Ele é um órgão elástico. Então, vamos supor, ele que era desse tamanhinho, ele vai dilatando mesmo, como se fosse uma bexiga, para ir acomodando aquele monte de cocô que fica preso lá dentro. E aí, aquele mesmo volume fecal que antes já despertava o desejo evacuatório, não desperta mais. Eu só vou ter vontade de fazer cocô quando eu já tiver um montão de cocô lá dentro. Por isso que as pessoas falam que é enfesado, né? A pessoa fica nervosa, fica irritada, dá dor de cabeça. Porque tem um excesso que tem que ser expelido e não foi. Exato. Então, o corpo entende como um problema. E Exato. E é um problema, tá? E aí, a gente começa a ter várias complicações relacionadas a isso. Então, primeiro, né, com essa dilatação, o músculo do intestino, ele começa a fadigar, ele não funciona mais direito, e o intestino quer desentupir o cano, né? Então, ele começa a produzir muco para tentar mandar embora esse cocô. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de incontinência fecal por retenção, que é o escape fecal. Eu ia perguntar exatamente isso. E quando é o contrário, né? Então, A pessoa simplesmente não sabe e faz cocô. Na verdade, Porque, exato. Enfim. Isso acontece. provavelmente é o escape fecal. Porque Tá. o escape, a gente não tem sensibilidade, né? A gente não percebe isso acontecer e a gente não tem o controle. Mas a criança não percebe, por exemplo, que fez cocô? Não, então, se for a incontinência fecal por retenção, então, porque eu tenho um monte de cocô preso lá dentro, geralmente percebe com o cheiro. Sim. Ele não consegue sentir o cocô saindo e ele não consegue controlar, ele não consegue segurar. Diferente de uma incontinência fecal, sei lá, por alguma questão anatômica, que a criança tem o desejo evacuatório, ela tem a vontade de fazer cocô e não consegue segurar. Entendeu? São Entendi. coisas diferentes. Entendi. Tá, de repente não fez cocô, aí tá brincando, e aí escapa e não percebe. Tá bom.
Não, é que meu enteado que? faz isso. Não, eu vou falar. O meu enteado faz isso, ele tem 10 anos e eu tenho uma certa briga com ele. Porque eu não me conformo com uma criança com 10 anos não saber que fez cocô. Então, isso é importante. E aí, você não percebeu que a cueca pesou? Se ele Ué, é constipado... Se ele é constipado... Não, ele não é constipado, ele é estranho, assim. Porque ele... Não, eu acho que ele esquece de fazer cocô. Então, aí a gente Acho que ele esquece. Tem que E avaliar. aí, de repente, quando ele vai tomar banho, tem cocô na cueca. Mas você tem 10 anos. Isso Você não percebeu que tem cocô? provavelmente... Assim, tem que Eu avaliar. não sei se eu tô meio louca. Porque ou pode ser que seja uma incontinência fecal por retenção. Tá. Então, pode ser que, na verdade, ele o meu seja marido fala isso. constipado. Que ele fica brincando, jogando bola, jogando videogame, enfim, esquece de fazer cocô, sabe? Tipo, ou dá vontade e não faz. porque ele fica brincando na segurando. hora. Tá brincando. Aí, de repente, o cocô sai. Então, Mas você não para de fazer atividade e se limpa? Então, Não sei. é isso que a gente precisa entender. Porque se for mesmo uma incontinência por retenção, então ele tem esse comportamento de retenção porque não quer parar de brincar, tá lá na correria, ele vai começar a ficar com um cocô duro lá dentro. E aí vai chegar uma hora que extravasa mesmo. E aí sai um cocô melequento, assim, como se fosse um piche, é um cocô fedido. Isso, fedido. Bem grudento, que é esse muco que acaba transbordando e a gente não consegue entendi. segurar. Agora, para de brigar com ele, então. tem que parar de brigar, porque isso piora o comportamento de retenção. Entendi. Então, as crianças às vezes ficam com vergonha, escondem a cueca, jogam fora. Ele faz isso. Outro dia chegou só com a calça Já da tive- escola. Ele tive. fez cocô, limpou com a cueca, jogou fora a cueca e colocou a calça. Falei, não, tá barato, né? Tá barato. Eu tive pacientes Tá já fácil. gravíssimos, assim, que ficaram 2 anos fora da escola por conta disso, tratando como se fosse uma diarreia, porque como é um cocô mole que sai, então ficava tratando como diarreia, anos, e fazendo terapia e tratando a suposta diarreia. Ele ficou 2 anos sem ir para a escola de tanto bullying que ele sofria. Sim, ele ia na justo. casa da tia, a tia falava, vai, por favor, não senta no sofá. E aí ele falava que o sonho dele era fazer natação e usar a cueca branca no ano novo. Nossa. Tadinho. Tadinho. Então, assim, a gente não tem ideia, às vezes, do quanto uma constipação pode causar na vida de uma criança, né? Então, assim, essa é uma coisa que a gente não pode brigar, a gente tem que tratar, porque senão só vai piorando o comportamento de Na verdade, o que a gente tá fazendo agora é assim: fez cocô hoje? Não, então senta no vaso e faz. Exato, né? Ah, Tem não, que mas eu não quero. tratar. Quer. Pega o celular. Não gosta do celular? Gosta tanto do celular, não é mesmo? Senta no vaso, fica com o celular, até sair o cocô. Vai sair. Perfeito. Acredita que vai sair. Isso E é o sai, treinamento né? de toalete, que é um dos Sai. passos do tratamento mesmo da constipação, tá? Então, a gente tem que diferenciar se é esse tipo de escape ou se é isso. Se às vezes a criança tem o desejo, mas tenta segurar e aí dá A uma gente acha que é isso sujadinha. que tenta segurar. E pode ser que ele tenha mesmo uma incontinência, só que aí ele vai ter evacuação completa nas vestes, né? Então, ele vai fazer o cocô mesmo. Então, daí precisa de uma avaliação eu para a acho gente que é um cocô conseguir grande, mas tudo bem. diferenciar e aí ir atrás da Do que realmente causa é, né? e do tratamento. Mas, então, assim, como que a gente trata a constipação? Costumo brincar que a gente tem 4 passos. Então, a primeira coisa é a gente desimpactar. Então, tirar esse cocô duro que está lá dentro. Tem que tirar. Segundo passo, alimentação e água. Então, a gente tem que ajustar a alimentação. É uma dieta rica em fibra? É uma dieta rica em fibra. Mas eu não posso ficar entuchando fibra nessa criança, porque vai piorar a constipação se ela tiver comportamento de retenção. Então, assim, é abusar de alimentos laxativos, né? Então, frutas, verduras, legumes, leguminosas. Beber bastante água, mas não é para ficar jogando farelo de aveia, farelo de trigo, pozinho que dilui, porque isso piora a constipação num paciente que tem comportamento de retenção. E água, né? A gente tem que incentivar a ingestão hídrica adequada, que é bastante, é mais ou menos 35 ml por quilo, então é uma bastante, ingestão... 35 ml por quilo. E aí vou até aproveitar, por exemplo, azeite. As pessoas adoram entuchar azeite na comida para usar como laxativo. O azeite, ele não é laxativo, ele diminui o trânsito. A gente geralmente usa ele na diarreia. Tá? Eu tive um caso, assim, a Maria Alice, quando ela fez 1 ano e pouco, ela começou a ter muita constipação. De ficar dias e dias, aí a barriga ficava tão inchada. Eu vou falar. A Maria ali só comia batata frita. Você queria que ela não tivesse Ela não constipação? gosta de batata frita. Ela comia super bem. Não, na época ela ainda comia.
Na época, ela ainda comia. a porque criança não ela come nada. começou a parar Aí, de né? comer com 1,5. Tá. Mas a constipação dela começou a ficar muito forte com 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Porque ela sempre fez muito bem cocô. Apesar de ela não comer tão bem, ela sim. faz bonitinho. E aí, mas foi assim, 5 meses. Os 5 principais meses do primeiro ano pra, tipo... E aí, era toda semana. Era 5, 6 dias a barriga inchada e não saía. Dói, né? E aí, era chorando. E aí, a gente ia e colocava o Minilax. Minilax é supositório. É um supositório O Minilax infantil, não é? É uma bisnaguinha de sorbitol, tá? Ele é ótimo, tem pouquíssimas contraindicações e funciona muito bem. Ele é um pouco melhor do que o supositório, porque o supositório ele acaba irritando a mucosa para produzir muco e funcionar. Então, geralmente, a gente usa o Minilax. Mas é isso, o Minilax, ele não é tratamento de constipação. Ele só vai serve- eliminar aquele Exato. momento. Resolve Ele ali. é o tratamento que a gente usa para desimpactar. Então, para esse primeiro passo, que é a desimpactação, que é tirar o cocô duro que está preso lá na ampola retal. Tanto que depois nunca mais tinha acontecido. Então ela fez. Isso foi até 1 ano e meio, mas assim, era toda semana. Tanto que a primeira vez o médico foi falando: não, aguarda mais X tempo. Aí fazia na barriguinha e dava água e dava isso. Aí quando ela tinha, eu colocava. Na época eu conseguia colocar o espinafre. E aí ela fazia. Espinafre é Na época eu conseguia colocar. E aí passou. Deu 1 ano e meio, sumiu. Assim, nunca mais teve problema. Quando foi uns 3, 4 meses atrás, ela já tem 5, faz 5 agora. Ela sempre fez cocô bonitinha. Aí um dia ela foi fazer, eu acho que doeu, porque estava ressecado. E aí ela não conseguia mais fazer. Sim. Não fazia mais. Fica assustada, né? E aí todo dia eu colocava ela no vaso, ela chorava e ela gritava: eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Saía correndo, chegava lá. Eu falava: você tá fazendo força? Não vou fazer força, não quero fazer força. Tadinha. Foram 7 dias. Aí eu não sabia o quanto tempo eu poderia esperar. Aí eu eu liguei na telemedicina e a telemedicina falou: olha, espera até 6 dias, ainda é indicado você não entrar com nada. Entrando depois do 6º dia, você entra com... Aí dei os mais naturais, que é magnésia. Dei... Meu, assim, tudo que eu podia. Até fiz ela comer mamão, porque ela não gosta de mamão. Fiz ela comer mamão. Ela falou: mamãe, mas não tá adiantando o mamão. Eu não gosto. Enfim, Foi a foram morte pra 7 ela. dias, assim. E ela só chorava. Aí a gente entrou, mesmo grande, o médico tinha falado: não, entra com um supositório. Tentei colocar, ela não conseguia segurar, porque dói muito e começa a arder. E ela não segurava lá dentro, não adiantava nada, ele não dissolvia e saía pra fora. Até que eu coloquei o Minilax, mesmo depois de grande. Não, mas a gente usa. E aí, nossa, assim, ela chorou. Na hora que você coloca, ela começou a chorar, mas assim, saiu tudo. Aí passou o medo. Aí no dia seguinte já voltou ao normal. Ainda bem. Porque, assim, é exatamente isso. Assim, uma das principais razões para a constipação funcional é justamente isso. Então, a gente tem um episódio de constipação. Então, às vezes, pode ser um erro alimentar, né? Abusou no fim de semana, comeu um monte de besteira, o cocô ficou mais durinho. Ou, às vezes, um quadro infeccioso. Então, alguma coisa que fez o cocô ficar duro naquele momento e que gera uma evacuação dolorosa. E aí, a criança desenvolve esse comportamento, esse medo de fazer cocô. A gente não pode deixar isso ir progredindo, na verdade, tá? Então, se você já percebeu de cara que a criança tá com esse comportamento, e muitas vezes ela ainda verbalizava, né? Eu não quero fazer, mas às vezes a mãe interpreta esse comportamento como a criança tentando fazer força. Porque ela geralmente sapateia, chora, cruza as perninhas, às vezes vai para um cantinho isolado, e a mãe acha que a criança está fazendo força tentando fazer cocô. E, na verdade, não é. Ela está fazendo força tentando não fazer. segurar Pra não o sair. cocô, né? Então, a partir do momento que você identifica esse comportamento, eu tenho que intervir. Eu não vou ficar esperando 1 semana, 10 dias, o tempo que for. Porque o cocô vai ficando cada vez mais duro e mais ressecado. Então, identificou esse comportamento, tem que intervir, falar com o pediatra. A gente geralmente usa ou o Minilax ou o Flit. Esse Minilax até que idade? Geralmente, a gente usa em criança menor porque o volume dele é pequenininho. E aí, para criança mais velha, adulto, a gente tem o Flit ou tem a solução glicerinada, né? Que é o enema que aí faz no hospital.
é tudo via retal, né? Então, são substâncias que a gente... O bom é que ele é líquido, né? É líquido. O Fleet é uma bisnaguinha, mas ela tem eletrólitos. Também é uma bisnaga, né, maior. O Minilax é uma bisnaga pequenininha, que é só sorbitol. E a solução glicerinada, que é uma sondinha, que a gente faz daí no hospital. Esses outros compra na farmácia e faz em casa. E aí fica gotejando essa solução, que aí consegue deixar o cocô mais molinho e despertar o desejo evacuatório, tá? E aí, então, só voltando no tratamento. Então, a gente tem esses 2 primeiros passos, né? A desempactação e ajustar a alimentação. E o terceiro passo é justamente isso que você falou, do treinamento de toalete. Então, o que é isso? É todo dia a gente colocar a criança logo depois das principais refeições, que é quando eu tenho esse principal movimento peristáltico. E aí colocar ela na postura certa de evacuar. Então, quando a criança é pequenininha, ela não alcança os pezinhos no chão. E o certo é a gente ter o apoio dos pés e, de preferência, num ângulo menor do que 90 graus, como se fosse um cócoras, né? Então, o joelho está um pouquinho elevado, porque aí, com isso, eu consigo fazer uma prensa abdominal melhor, consigo relaxar a musculatura do assoalho pélvico e, às vezes, colocar o assento redutor, dependendo da criança. Tem criança que gosta, que se sente mais segura, tem criança que não gosta. E aí, a gente faz isso todos os dias, incluindo fim de semana, férias e feriado, pelo menos 2 das 3 principais refeições, e deixa a criança lá 5, 10 minutinhos cronometrado. E pode ser um momento de feedback positivo. Gosta do celular? Então senta lá e fica com o celular eu vou esses 10 falar minutinhos. Mas pelo menos vai fazer, né? Sim. A minha cunhada, todos os 3 filhos e o marido têm constipação assim a vida inteira. Ele gritava para ir no banheiro todas as vezes. E a Mavi, a minha filhadinha, ela faz uma bolinha. Uma bolinha. Uma bolinha. Então tá E tudo só. dentro da Bom, você barriga já do- sabe aonde vai passar, na doutora Dani, pessoal. Não, pera, antes de acabar, só rapidinho, deixa eu te fazer uma última Ele pergunta. já sinalizou 2 vezes pra mim. Deixa eu só fazer o último passo, que é o Isso, mais deixa importante. ela contar. Isso. O último passo do tratamento é o laxativo. São as medicações, né, os laxantes, que para a criança a gente só usa uma classe, que são os laxantes osmóticos. Então, são substâncias que a gente não absorve e ele funciona como se fosse um hidratante das fezes, tá? Que geralmente pode ser, né, o hidróxido de magnésio, então o leite de magnésia, ou o polietileno glicol, que a gente usa muito hoje, geralmente é o que eu mais uso, e a lactulona. Então, a gente não tem tantas opções de laxante. E o laxante, o que é o mais importante de falar de constipação? É um tratamento longo. São pelo menos 6 meses, às vezes 1 ano do remédio, para dar tempo do intestino voltar ao tamanho normal. Sabe aquela história de que laxante vicia? Isso é lenda. O que acontece? Começo a tratar, entro com um laxativo, a criança respondeu, está fazendo cocô bonitinho. Toma 15 dias, 10 dias, e aí o médico fala, não, para, porque laxante vicia. Parou. Não deu tempo do intestino voltar ao tamanho normal. E aí... Resolveu ali, mas... Exato, resolveu só por um tratou período. aquilo, mas assim que você suspender a medicação, ele só vai ter desejo evacuatório com aquele cocô grandão lá dentro de novo. Então, o importante do tratamento é você usar a medicação na dose certa e pelo tempo certo. Tá? Então, assim, para os pais que têm uma criança, um familiar, isso é muito importante, porque eu vejo um monte de gente que vem tratando com Minilax 1 vez por semana, ou que, não, entrou, começou a tomar o laxante, respondeu, estava super bem, mas usou 10 dias, aí volta tudo de novo. Eu tenho uma última pergunta, que seria a última fase. Então, assim, aquele último cocô que você colocou da escala. Então, assim, eu conheço pessoas que não têm informação do cocô. Assim, parece que o tempo gastrointestinal É rápido. é hora. Assim, muito rápido. De a ponto de comer um shimeji, que shimeji é uma coisa extremamente peculiar, ou um milho. E 1 hora depois, tá na fezes. Água. Então, o que fazer com esses casos? Aí precisa investigar. Né? Então, assim... É pato, né? Come. Existe, né, diarreia funcional. Então, então, crianças de 6 meses até 60 meses, então mais ou menos até 5 anos, podem ter um padrão evacuatório diarreico, então fazer mais de 3 vezes por dia e fezes mais líquidas, e não ter nenhuma doença. Então, é só um padrão dela normal.
Mas, para isso, eu preciso avaliar essa criança, preciso ver se não tem nenhum sinal de alarme para eu chegar nesse diagnóstico de uma diarreia funcional. Para um adulto, por exemplo, isso não, ou uma criança mais velha, isso provavelmente não é normal. Aí a gente tem que aprofundar a investigação e entender o que está causando esse padrão Às vezes uma evacuatório. colite. Daí pode ser, né? Daí passa na doutora Daniela, beijo. Caraca. Aí a gente faz outro dia um só de diarreia. Isso. Boa, Não, é assim, ó, verdade. obrigada. Assim, de verdade, obrigada pela sua participação. Eu acho que foi, né, um conteúdo bastante aí rico. Maravilhoso. Fica aberto para você voltar e a gente continuar com esse papo. Ou outros, né, que eu acho que não Tem é muita só o coisa. cocô, né? Tem outras partes aí, né, de estômago, tudo, que a gente, de repente, pode falar da criança, que eu acho que também é importante. Mas obrigada, Dani. Doutora, Imagina. deixa seu Instagram para as pessoas. Gente, @doutora.daniamaral. DRA.daniamaral. É isso. Sigam lá, doutora. Obrigada, Quem tchau, sabendo tchau. mais. Beijo!